Bom, pessoal, vamos falar do caso Lulita, né? E do descaso de algumas provas que foram ignoradas, descartadas. Eu sou Fagundes, hoje são 25 de agosto de 2021, na descrição o link para esta matéria. Observem bem aqui, ó. Provas contra Lula descartadas pela justiça no caso do sítio de Atibaia. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo, o nome da galera que tem nos ajudado e do pessoal aí, né, que tem contribuído com o canal. Não esquece, segunda-feira, live política às 20 horas, estaremos aqui. E provavelmente, não é certeza, fique esperto aí que na comunidade eu vou estar avisando, sábado às 20 horas, possivelmente poderemos estar aqui, tá? Às 20 horas com uma live extra. A juíza federal Poliana Kelly Marcial Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, rejeitou na última semana a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no caso do sítio de Atibaia. Lembre-se que eu trouxe essa matéria para vocês aqui, né? Foi absurdo, mas tudo bem. É bom lembrar, juíza substituta. O processo havia sido remetido para a Justiça do Distrito Federal depois que o Supremo Tribunal Federal, STF, anulou as condenações de Lula proferidas pela 13ª Vara de Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, ou seja, primeira e segunda instância. Em sua rejeição na denúncia, a juíza descartou ao menos 29 provas que haviam sido colhidas pela Lava Jato no que tinham sido referendadas tanto pela primeira instância judicial como pela segunda instância. Então veja só, não foi apenas um juiz que disse só essas provas são válidas, não. Foram pelo menos 4 juízes, né? Um juiz e 3 desembargadores, por assim dizer. E é bom lembrar que não foi Moro quem condenou, né, a Lulita neste caso, apesar dele ter entrado como se Moro tivesse o condenado. Essa parte aqui que eu vejo o quanto isso daqui não tem nada a ver com justiça e sim um pagamento de dívida. Lula era... lembrando que acho que foi a Gabriela Hardet, né, que substituta de Moro, quem deu a canetada, depois de investigações, de ter, né, feito oitivas com ele e tudo. Lula era acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas a maioria do STF considerou que o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, era incompetente e parcial para conduzir as investigações e julgá-lo. Então, as condenações de Lula proferidas com base nas investigações conduzidas por Moro foram anuladas. A sentença contra o ex-presidente, no caso do sítio de Atibaia, havia sido proferida pela juíza, não foi o Moro, tá? Pela juíza Gabriela Hardet, que substitui temporariamente Moro na 13ª Vara de Curitiba quando ele deixou a magistratura para ingressar no governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas embora a condenação não tenha sido proferida por Moro, o STF estendeu a anulação por entender que todo o processo havia sido conduzido pelo ex-juiz da Lava Jato. Ó o absurdo, né? O Supremo ainda decidiu remeter o caso do sítio de Atibaia para o foro que entendeu ser competente, claro, competente para livrar a cara de Lula. Para julgar Lula, a Justiça Federal de Brasília. Diante disso, o Ministério Público Federal, MPF, ofereceu nova denúncia para a 12ª Vara Federal de Brasília. Mas a nova juíza do processo entendeu que a promotoria deixou de fazer a adequação da peça acusatória às recentes decisões tomadas pelo STF. Na decisão, a magistrada ainda extinguiu punição. Ela achou pouco e falou, ó, ainda vou tornar nula algumas punições aqui. Não vai ninguém ficar punido, não. A Lula, em razão de prescrição de pena, né? Declaro extinta a punibilidade dos denunciados sextuagenários Luiz Inácio Lula da Silva, Emílio Alves Odebrecht, Alexandrino de Sales Ramos de Alencar e Carlos Armando Guedes Pascoal. Escreveu. Então esse quarteto aqui receberam, né, o benefício da impunibilidade. A juíza, em seu despacho, também ficou livre de punição José Adelmário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, da construtora OAS,
Lula era acusado de ter recebido propina das construtoras OAS e Odebrecht por meio de obras e benfeitorias no sítio que ele utilizava. Em troca, as empresas seriam beneficiadas em contratos públicos. Ou seja, com isso, a Justiça de Brasília entendeu que, com base no entendimento do STF, todas as provas colhidas contra o ex-presidente pela Operação Lava Jato no processo deveriam ser descartadas. A ação só poderia ser reaberta caso o Ministério Público apresentasse outras provas no processo. Típico, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pra vocês verem como é o nosso... Ah, aqui. Agora vamos lá. Prestem, isso significa que foram descartadas todas as provas contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Entre delações, trocas de e-mail e documentos. Quer dizer, agora realmente não vão ter provas não, porque foi tudo pra lata do lixo, né? Deixa eu ver... Tá aqui, deixa eu ver se mais alguma coisa... A lista das provas contra Lula no caso do sítio de Atibaia foi elaborada pela Gazeta do Povo, com base no que consta da sentença de primeira instância de Curitiba, da juíza Gabriela Hard e da decisão do TRF4 de referendar a condenação do petista. Participaram do julgamento de Lula na segunda instância os desembargadores João Pedro Gibran Neto, relator do caso, Leandro Porson, revisor, e Thompson Flores. Thompson Flores é aquele cara que não deixou Lula sair da cadeia naquele tempo lá do Favreto. Lula tem uma bronca do Thompson que vocês não têm ideia. As provas citadas contra Lula, citadas pela juíza Gabriela Hard, em primeira instância. Vamos lá, gente. Quais são as provas aqui? Vamos lá, vamos enumerá-las aqui, Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e réu no processo, tá? Vamos lá. Ao ser questionado por Gabriela Hard, juíza substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, Léo Pinheiro afirmou em seu depoimento que a reforma do sítio de Atibaia foi feita a pedido diretamente do presidente, com... Como é que é o nome aqui? Presidente... Concursos arqueados pela construtora OAS, porque o ex-presidente teria ajudado a empresa durante seu governo. De acordo com a sentença de Gabriela Hard, ficou comprovado o fato de Lula ter solicitado e recebido R$170 mil da OAS na forma de reforma e compra de equipamentos para a cozinha do sítio de Atibaia como vantagem devida em razão do cargo de presidente da República, que ele ocupou entre 2003 e 2010. Veja que foi encontrado e comprovado as provas, né? Entendo que as condutas de recebimento de pelo menos R$170 mil como vantagem devida, realizando para tanto atos de ocultação de dissimulação das reformas arradas neste tópico da sentença, escreveu Gabriela Hard. Agora vamos a outro. Depoimento de Paulo Gordilho, ex-engenheiro da OAS e réu no processo. De acordo com Gabriela Hard, um trecho do depoimento do ex-engenheiro da OAS indica que Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora, solicitou a Gordilho que ele resolva esse problema, dando a entender que se tratava do uso de dados pessoais de Fernando Bittar, empresário sócio de um dos filhos de Lula, nas notas fiscais de compra referentes à reforma do sítio. Fernando Bittar é o proprietário oficial do sítio, usado por Lula. Entendo que tanto para Fernando quanto para Paulo Gordilho, é certo que ambos, no mínimo, assumiram o risco de produção do resultado delitivo, já que não havia razão plausível e coerente para que simulassem que a contratação das obras e benfeitorias do sítio teriam sido feitas e pagas por Fernando, ocultando a participação de Lula e da OAS, caso se tratasse de um negócio lícito, afirmou a juíza na sentença. Outro aqui, depoimento de Fernando Bittar, empresário, sócio de um dos filhos de Lula e réu no processo. Vamos lá. Ainda na sentença de primeira instância, a juíza cita o depoimento de Fernando Bittar, que, quando interrogado, confirmou, segundo a justiça, ter assinado os projetos elaborados pela empresa
que tinha seu nome e que esteve presente na primeira visita que Paulo Gordilho fez ao sítio para olhar a cozinha, acompanhado de Léo Pinheiro, sabendo que ambos eram da OAS. Cadê onde foi que eu parei? Ah, tá aqui. Trata-se de uma reforma da cozinha do sítio. Bittar teria confirmado que conversou e acompanhou as etapas da reforma com Paulo Gordilho e que as obras foram feitas seguindo orientações de Marisa Letícia, mulher do presidente Lula, hoje falecida. O empresário também afirmou que nunca pagou nenhum valor por tal reforma, mesmo tendo sido feita em sítio que diz lhe pertencer. Bom, e-mails de Paulo Gordilho e Fernando Bittar. Gabriela Hart afirmou que a quebra de sigilo telemático demonstra que Gordilho e Bittar trocaram e-mails claramente com o objetivo de intermediar as negociações feitas pela OAS e o ex-presidente, até porque este último afirmou não usar e-mail. De acordo com a juíza, foi encontrada uma mensagem eletrônica enviada por Gordilho a Bittar em 25 de abril de 2014, na qual foi anexado o recibo de pagamento de R$120 mil a Kitins em seu nome, contando no corpo da mensagem para seu controle. E aí vai. Ó, ligações entre Paulo Gordilho e Fernando Bittar. Além da quebra de sigilo telemático, a juíza Gabriela Hart mencionou o documento que foram verificadas 42 chamadas telefônicas entre Gordilho e Bittar no período entre 25 de fevereiro de 2014 e 31 de outubro de 2014, período em que a OAS atuou no sítio de Atibaia para a reforma da cozinha e do lago. Bom, gente, tá aqui. Não vou ler tudo, porque tá tudo detalhado aqui. Eu li só essas pouquinho, mas ainda são 29, gente, ao todo aqui. São 29 provas, né? Enfim. Tá aqui a matéria, né? Você que diz que não tem prova, não. Entra aqui no link que vai estar na descrição do nosso vídeo, acessa e veja as provas contra a Lolita. Pelo menos 29 estão aqui. A coisa é muito mais... Mas, claro, a Justiça de Brasília, né? Ou melhor, o processo foi enviado para a Justiça de Brasília para a Justiça fazer o papel dela, mais precisamente a juíza substituta, né? Enfim, parece que é um negócio, né, gente? Ô, povinho substituto para ajudar a Lolita, viu? Bom, não esquece, segunda-feira, live política às 20 horas. Provavelmente, não é certeza, sábado, quem sabe, a gente faz aqui também uma live às 20 horas. E se você é colaborador, muito obrigado. Se você não é colaborador, ajuda o canal, dá aquela forcinha pra gente poder continuar. Se você puder, ajude financeiramente. Se você não puder, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Um abraço, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, gente!